sobre a nossa vida. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, o diabo não tem nenhum poder sobre nós. Agora, a arma que ele utiliza é o engano. Ele não tem poder sobre a sua vida, mas ele pode te enganar. E todo esse engano de acusações, de coisas que muitas vezes o diabo coloca ao nosso redor, é para que a gente possa tropeçar nesses enganos que ele coloca. Mas olha só o que esse texto aqui está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Esse termo que Paulo usa aqui é um termo jurídico. Ele está falando de uma acusação diante de um tribunal. Só que, ao falar dessa acusação, eu queria chamar a atenção para uma palavra primeiro. Quando ele fala aqui eleitos, essa palavra em grego é eklektos. E o significado dessa palavra é assim, pessoa ou coisa sobre quem caiu uma escolha. Quem são os eleitos de Deus? São pessoas que sobre elas caiu uma escolha. Você pode perguntar assim, por que Deus me escolheu? Eu não sei te responder. Eu só sei de uma coisa. Deus nos escolheu. E só isso deveria ser o suficiente para a gente explodir de alegria. Porque um dia a sua mão Para poderá... explicar, não sei se é o termo, mas refletir sobre essa escolha. Deus derramou o Espírito Santo sobre todos em Pentecostes. Então, eu tenho medo às vezes que essa palavra escolha, porque eu já pensei nisso, então Deus não me escolheu? Deus escolheu. Agora, é nós que temos que escolher. O reino de Deus faz tudo para transformar as criaturas feitas por Deus em filhos de Deus. As criaturas, elas não têm um relacionamento com Deus. É o ímpio, eu diria, é o religioso, é o ateu. Para você se transformar em filho de Deus, espiritualmente você precisa nascer de novo. Você precisa crer em Deus. Porque a hora que você crê em Deus, como ele falou, a sua ansiedade, o seu trabalho vai ser dirigido pelo Espírito Santo. E muda totalmente seu comportamento dia após dia. Você vai começar a relevar o mundo e as coisas do mundo. Não vai comer demais, não vai beber demais, não vai trabalhar demais. Você vai fazer as coisas de acordo com a orientação do Espírito Santo. Isso dá uma grande tranquilidade. Isso é espiritual, é real. E isso que nós estamos fazendo aqui, testificando isso. Foi até onde nós estávamos e nos resgatou. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe de volta para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor. Nós somos eleitos por Deus. E aí, esse termo jurídico que eu acabei de falar, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Por que ninguém pode intentar acusação? Porque os filhos de Deus, eles foram justificados na mais alta corte celestial, onde de lá não existe mais apelação. Você entende isso? Imagina que nos países em geral existem instâncias de cortes, onde existe a primeira instância, a segunda instância, e uma pessoa que ela é condenada, por exemplo, na primeira instância, ela pode recorrer à segunda instância e pode ser inocentada na segunda instância. E aí, alguns processos, eles vão até as mais altas instâncias. No Brasil, a última instância é a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Depois que uma coisa é julgada lá... Ele está fazendo, então, um contraponto. O que acontece aqui no plano natural, plano do homem, que eu chamo de plano da hipocrisia, com relação ao plano vertical e a relação com Deo que ele está querendo dizer, se tem uma discussão agora com relação ao novo nascimento, que nós estávamos mortos delitos e pecados, né? Uma vez que Cristo veio e nós aceitamos a salvação, ou seja, nós cremos em Cristo, nós queremos viver para Cristo, queremos que Ele viva em nós queremos ser dirigidos então pelo Espírito Santo. Uma vez que a gente crê na palavra viva,
a revelação que vem da própria Bíblia, uma vez que crê nisso, não há instância, não há quem possa impedir isso, a não ser nós mesmos, a apostasia. Então, senhores, a pessoa que realmente nasce de novo e tem um mínimo de maturidade espiritual, muda totalmente e vai enfrentar filhos, vai enfrentar o cônjuge, vai enfrentar os amigos, vai enfrentar a sociedade, vai enfrentar o mundo, porque isso é espiritual. Né? Ninguém quer nada contra qualquer outro, principalmente quem nasceu de novo. Mas é o outro que não entende o Filho de Deus. O nível de compreensão é totalmente diferente. É a mesma coisa que você querer falar em português com uma pessoa que só fala em japonês. Não vai haver entendimento. Né? Então, a questão é muito grave do ponto de vista de você enfrentar o mundo, enfrentar as pessoas, enfrentar o próprio cônjuge, como eu falei, os filhos. A menos que você conseguiu ter uma família onde o cônjuge também, os dois estão salvos por Deus, né? Os dois nasceram de novo, os filhos nasceram de novo, aí é uma maravilha. É isso que Deus quer. Mas enquanto tem uma família onde ele ou ela nasceram de novo, e os filhos então não acompanharam aquele que nasceu de novo, é uma encrenca, é sabido. Por isso que eu entendo que a Bíblia fala que o casamento deva ser feito entre alguém que nasceu de novo, alguém que nasceu de novo. Só que isso não é, como eu falei, 95% das pessoas estão no mundo, elas não reconhecem as coisas do reino. E é isso que gera muito conflito entre o homem, ou seja, com seres humanos. É conflito no casamento, é conflito no relacionamento com os filhos. Muitas pessoas se enganam e acham que tem um bom relacionamento com a família, com o homem e a mulher, com os filhos, porque vêm questões naturais, mundanas. Por exemplo, a família se dá bem onde vai passear, onde não vai passear, o que vai fazer, o que não vai fazer, vão todos juntos, nas festas, festa de casamento, noivado, festa do amigo, aniversário. As pessoas têm o recurso para comer, beber, mais do que suficiente às vezes, tem carro, tem casa. Então, esse padrão de família é um padrão de que a sociedade aceita que é um padrão perfeito, a pessoa é bem-sucedida porque tem emprego, bem-sucedida porque tem carro, porque vai viajar, bem-sucedida porque no Natal vai ter lá muita comida, troca de presentes, mas até aí não tem nada do espírito. Porque isso não vale nada, eu entendo que não vale nada, se isso não for fruto de uma orientação do Espírito Santo. Essa mesma família, esse mesmo relacionamento que eu tracei, se ele foi guiado pelo Espírito Santo, sim, é perfeito, e todo esse grupo familiar está na vida eterna. Caso contrário, não está, porque depende muito da motivação de uma festa, qual é a motivação de um casamento, qual é a motivação de ter um filho, qual é a motivação de uma viagem. E só tem uma motivação certa, é da glória a Deus. Trabalho, trabalho e ganho bem, mas a motivação qualquer é ganhar dinheiro, é ter poder, é ter um carro melhor, é ter um big carro, fazer uma big viagem. Isso está errado, porque você pode até ter um big carro, desse que o Espírito Santo falou, pode comprar aquela Ferrari. Mas ele falou para você comprar Ferrari? Ele falou para você ir para Dubai? Se ele falou, então tá bom. Porque é uma relação espiritual, é você e ele, o outro, nem o cônjuge, às vezes tem, às vezes, muitas vezes, não pensa da mesma forma, né? Vamos dizer assim que um está sendo guiado pelo Espírito Santo, fala, nós vamos para Dubai. O outro fala assim, não, nós não temos dinheiro, né? E rejeita aquela ideia de ir para Dubai. Pode ser o contrário. Enfim, não importa muito os valores humanos, o que importa o que vai dar glória a Deus é o que vem do Espírito Santo. Então é da vida espiritual. Se você não tem a vida espiritual,
Você é guiado pelas suas vontades. E engraçado que todos nós conhecemos o Pai Nosso, e lá o Pai Nosso fala que é para fazer a vontade de Deus. Então por que nós estamos fazendo a nossa vontade? É esse o problema. Nós temos que parar